Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs aqui presentes no nosso Facebook, no nosso Instagram, nós começamos hoje o primeiro Hora do Cafezinho, momento de partilha, de fé, de oração, e no decorrer dos dias também, mais para frente, teremos também entrevistas, teremos também várias atividades dentro do nosso programa Hora do Cafezinho, o nosso programa semanal, que vai ser toda sexta-feira às 15 para as 10 da manhã. Toda sexta-feira às 15 para as 10 da manhã. Você pode, durante a semana, a gente vai colocar as perguntas que vocês querem que o padre responda, e também durante as missas você também pode deixar as suas perguntas também no nosso atendimento e nos nossos canais digitais. Então hoje o tema é o que? Nós vamos tratar um pouquinho sobre o exame de consciência. Nós estamos na Quaresma, então o padre vai situar um pouquinho vocês sobre, dando uma preparada naquilo que eu vou trabalhar lá no dia 24 de março, para todo o povo de Deus, na catequese às 19h30, aqui na nossa matriz Santa Rita de Cássia. E nós teremos a oportunidade de conversar com bem mais calma sobre o tema da penitência. Hoje o padre quer dar apenas um panorama, falar um pouquinho do tempo da Quaresma, e se você tiver alguma dúvida, então nós temos aqui uma pessoa que está nos ajudando, o Miguel está nos ajudando, aí ele vai passando para mim as perguntas e eu vou respondendo para vocês, tá bom? Mas antes vamos começar iluminados pelo texto do Evangelho do dia de hoje. Então o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do todo o povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta e fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou aos vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados e espancaram um a um. Mataram um e ao outro, e ao terceiro também apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles o trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho vão respeitar. Já os vinhateiros viram o filho e disse: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha vier e voltar, o que fará deles os vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos do tempo certo. Então Jesus lhe disse: vós nunca lestes na Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito
pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso, eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram a parábola de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, no texto do Evangelho de hoje, nós vemos claramente a certeza de que Jesus está querendo demonstrar para o povo e para nós o processo de revelação de Deus. E esse processo, o próprio Cristo participa. A vinha é a missão. Os vinhateiros são aqueles que foram entregues primeiro à vinha. Deus é aquele dono da vinha, que entregou na mão dos vinhateiros a obra. E esses empregados que foram mandados pelo dono da vinha são os profetas, que ao longo do tempo e da história foram incompreendidos e até mortos. E esse filho é Jesus, que é o enviado do Pai, que acaba sendo morto, mas ressuscita, provando que a vida vence a morte. O que fica para nós do texto do Evangelho de hoje, queridos filhos? Fica dois pensamentos. O primeiro pensamento é de que a ação de Deus, ela acontece, e existe uma iniciativa de Deus de querer salvar todos nós. E o segundo pensamento é: Deus não desiste de nós, e por isso que Ele envia seu Filho para nos salvar e para nos libertar. Que a palavra de Deus nos ajude nessa sexta-feira a caminhar nas estradas do mundo rumo ao céu. Dito isto, o tema de hoje, nós falamos aqui do sacramento da reconciliação. O sacramento da reconciliação é aquele sacramento em que nós temos a certeza de que aquele pecado que nós carregamos no nosso coração, ele vai ser perdoado pelo ministério sacerdotal, que é aquele que recebeu da igreja a autoridade de desligar da terra o que está ligado no céu. E essa autoridade vem do Cristo, quando diz a Pedro, Mateus 16:19, tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, e o que desligar na terra vai ser desligado no céu. Como Pedro, na tradição, é o nosso primeiro Papa, e vindo dele todo o colégio episcopal, que são a reunião de todos os bispos, como legítimos sucessores dos apóstolos, e os padres são os cooperadores do ministério do bispo. E a partir daí, por essa transmissão de fé, é que a eficácia do sacramento da reconciliação chega a todos os penitentes que buscam a confissão. No Catecismo da Igreja Católica, nós vemos assim, aqui os apontamentos que o texto nos mostra para justamente compreendermos claramente aquilo que a fé nos pede, né? Então, nós, dentro do contexto da penitência, dentro do sacramento da penitência, nós temos assim: aqueles que se aproximam do sacramento da penitência, ou da misericórdia, ou da reconciliação, obtêm a misericórdia divina e o perdão da ofensa feita a Deus, e ao mesmo tempo são reconciliados com a igreja, que feriram, pecando, e o qual colabora
para a sua conversão com caridade, exemplo e orações. Esse é o texto do Catecismo da Igreja Católica, que recolhe para nós justamente essa certeza. E aí a gente tem várias dúvidas sobre o sacramento da reconciliação. Eu estou aqui com o ritual de penitência, e dentro do ritual tem um esquema que a gente chama de exame de consciência. A gente vai aprofundar melhor no dia 24, às 19h30, aqui na Santa Rita, na nossa catequese geral sobre o exame de consciência. Mas para que você tenha uma noção, para te ajudar, né, a fazer o exame de consciência, o texto nos ilumina a partir dos 10 mandamentos da lei de Deus. Quando eu vou confrontando a nossa vida, a sua vida, com os 10 mandamentos: tenho amado a Deus sobre todas as coisas, tenho amado o próximo como a mim mesmo, e tantas outras coisas. E assim passando por todos os mandamentos. E também os 7 pecados capitais. Tenho cometido ira, tenho cometido o pecado da gula, tenho cometido a avareza. Para isso você precisa reservar tempo. Para isso você precisa ter rotina de oração, para justamente você estar espiritualmente ligado a esse exame de consciência, para que a sua confissão seja bem feita, seja uma confissão acertada, e ela possa cumprir aquilo que de fato ela veio trazer: o perdão e a misericórdia a cada um de nós. Diante disso, nós entendendo, só para vocês terem uma ideia, olha só, o Senhor disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Aí vem as perguntas, aqui no texto: está meu coração voltado para Deus ao ponto de amá-lo verdadeiramente sobre todas as coisas, como filho ou filha a seu pai, cumprindo fielmente os seus mandamentos? Essa é uma das perguntas que aparece no ritual de penitência para nós. E aí a gente faz aquela parada. Então, o tempo da penitência, o tempo da quaresma, dentro da liturgia da igreja, esses 40 dias que faz memória aos 40 anos do povo no deserto, pegando uma alusão do Antigo Testamento, e os 40 dias já no Novo Testamento que Jesus ficou no deserto jejuando pelo povo. Então esse tempo quaresmal é um tempo de exercício espiritual, é um tempo de reconciliação, é um tempo de encontro com Deus. E esse encontro com Deus tem que fazer com que a nossa Semana Santa seja muito vigorosa, muito assertiva. Por isso, querido povo amado, nós compreendemos claramente que dentro do contexto da nossa liturgia da igreja, no tempo da quaresma se prescreve o recolhimento. E aí é interessante, por exemplo, as comunidades, né, por aí afora, cada uma vai fazendo os seus exercícios espirituais, mutirão de confissões, como nós estamos tendo na nossa forania, e aqui na Santa Rita vai ser no dia 28, a última terça-feira. A partir de nós temos a caminhada penitencial, nós temos a via sacra, as confissões, os momentos de adoração, momentos de piedade. Tudo já vai nos preparando para esse grande ambiente que é a quaresma, esse tempo de reflexão. E ele é ancorado em 3 pilares, querido povo: pela oração, pelo jejum e pela caridade. A oração é tudo isso que o padre está dizendo. Todos esses exercícios, esses gestos
eclesial, das igrejas, das comunidades, para promover essa integração do povo com o tempo que está sendo vivenciado. Além do mais, a sua própria vida de oração, que é muito importante, a sua vida de oração. E a sua vida de oração alimenta esses gestos devocionais e ambienta a sua consciência e o seu coração para um espírito mais piedoso e fraterno no seu relacionamento com Deus e com os outros. O jejum, geralmente, quando começa lá a quarta-feira de cinzas, todos nós, o padre também, escolhe lá uma penitência, algo que você quer entregar para Deus como um gesto de mortificação. Isso tem que ser feito não por modinha, não por moda, porque o outro faz, eu vou fazer também, mas com um movimento de oração interior, como um movimento de um homem e de uma mulher que reza e vendo a sua vida de oração e a sua vida, chega à conclusão de que precisa jejuar de tal coisa, de tal gesto, para poder se libertar, porque aquilo já não está te fazendo bem, porque já está em excesso. Então precisa dar uma parada para poder ser reorganizado na sua vida. E se for um vício, a libertação. Do ponto de vista da caridade, nós temos ali vários gestos. Por exemplo, todos os anos, no tempo da quaresma, a paróquia Santa Rita, pelo menos nos 3 anos que eu estou à frente da igreja, nós temos o gesto concreto de, no domingo de Ramos, cada família, cada pessoa trazer 1 quilo de alimento não perecível, para nós repassarmos para as pessoas que são assistidas pela paróquia. E esse ano, dia 2 de abril, você é convidado a trazer 1 quilo de alimento não perecível para o nosso gesto concreto da nossa quaresma. Paralelo a isso, todos os anos a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e a nossa arquidiocese acolhe essas orientações, nós temos a campanha da fraternidade. Então, cada ano trazendo um tema, e esse ano traz o tema da fraternidade e da fome. Na nossa arquidiocese, na nossa forania, na nossa paróquia, nós temos trabalhado sem abraços ideológicos, sem politização, tirando essa coisa de lado e ficando com aquilo que importa, aquilo que estrutura o pilar da caridade na quaresma, que é a caridade, ser fraterno, porque é um gesto que Deus nos pede. Então, o tema da campanha está lá em Mateus 14,16: dai-lhes vós mesmos de comer. Mas antes de eu alimentar a fome física de uma pessoa, eu preciso alimentar primeiro a fome espiritual. E aí a fome espiritual é alimentada pelo pão da palavra e pelo pão da Eucaristia. Que esses 2 pães geram um grande milagre da fraternidade na comunidade. A partir daí, todos os nossos atos, a nossa ajuda, a nossa entrega de cesta básica, assistência às famílias carentes, aos preferidos de Jesus, como o nosso bispo costuma dizer, se referindo aos pobres, ela fica de acordo com o Evangelho de Jesus, a partir do Evangelho de Jesus e do magistério da igreja. E é o que nós aqui na paróquia de Santa Rita estamos fazendo ao longo desses 3 anos. E é bonito de ver também as outras comunidades da nossa forania, cada uma se esforçando da sua forma para também trabalhar a quaresma e a campanha da fraternidade a partir de tudo isso que o Padre falou. Com isso, querido povo de Deus, eu quero dizer para vocês 2 coisas. A primeira
primeira coisa que eu quero dizer para vocês: o tempo da Quaresma não é só tempo de fechamento, é um tempo de abertura para Deus, de fechamento para as coisas do mundo que nos leva ao pecado, mas um tempo de abertura total para Deus. Por isso, e a segunda coisa que o Padre traz para vocês, iluminados por esse tempo tão bonito na igreja, é um tempo de esperança. É um tempo que é colocado na vida da igreja para dizer que nosso Deus confia, como no final do texto da parábola dos vinhateiros, aonde a vinha é tirada daqueles mercenários e entregue para outra para dar bons frutos. É um tempo também de dar bons frutos na sua família, na sua casa, na sua empresa. E no final do nosso programa Hora do Cafezinho, o Padre vai orar pela sua vida, vai orar pela sua empresa, vai orar pela sua situação, para que você tenha a graça e a libertação. Por isso, querido povo de Deus, o Padre termina essa parte também falando da Semana Santa. Se você não retirou, nós temos na nossa igreja, na nossa loja e também no nosso atendimento paroquial. Aqui nós temos toda a programação da Semana Santa, desde o sábado de Ramos até o domingo de Páscoa. Está aqui toda a programação. Você pode retirar e acompanhar. Só para vocês terem uma ideia, nós novamente vamos ter o domingo de Ramos, bem festivo. Na segunda-feira, a procissão do encontro. Na terça-feira, a celebração das 7 dores de Maria. Na quarta-feira, nós vamos ter a missa com a unção dos enfermos. E aí vem a quinta-feira com lava-pés. A sexta-feira, nós temos o ofício das trevas, às 5 da manhã. Depois a adoração ao Santíssimo até meio-dia. A bênção dos cavaleiros, dos romeiros que vão a Bom Jesus de Pirapora, às 15 horas a celebração da cruz, e depois às 18 horas a procissão do Senhor Morto, e chegando aqui na nossa igreja matriz com o sermão das 7 palavras. Então é uma programação recheada, resgatando aquilo que é da piedade popular. Nos 4 primeiros domingos do tempo da Quaresma, o esforço da liturgia é um esforço de mostrar a conversão dos fiéis. Então os textos vão estar voltados para essa finalidade. A partir do 5º domingo da Quaresma, aquelas comunidades que têm o costume, como aqui a Santa Rita, fazem a cobertura das imagens. Coloca-se um pano roxo das imagens e um tecido vermelho no crucificado ou no ressuscitado. Se alguma comunidade tiver um ressuscitado em vez de crucificado, no canto da igreja, no fundo da igreja, para simbolizar que nós estamos entrando no mistério da cruz. Então há uma virada no tempo da Quaresma. Até o 4º domingo, que é o domingo letário, o domingo da alegria, que foi colocado na liturgia para suavizar a penitência quaresmal. A partir dali começa-se a jornada já da cruz. Então a liturgia muda e centraliza em Jesus, no mistério da paixão que Jesus vai sofrer. Vem o 5º domingo e depois nós temos o domingo de Ramos, e aí a Semana Santa e consequentemente o domingo de Páscoa, abrindo um novo ciclo litúrgico na igreja. Por isso, querido povo de Deus, a nossa igreja é muito rica de tradição e você faz parte de uma comunidade de fé rodeada dessas tradições para que nos ajude a alcançar, a edificar o reino de Deus. A
partir dos sinais de esperança que cada um de nós somos chamados a trilhar. Alguma pergunta? Não. Então, querido povo de Deus, na próxima semana, o Padre vai, na próxima sexta-feira, 9h45, nós vamos entrar já na Semana Santa. Nós vamos tratar o tema da Semana Santa, os dias da Semana Santa. E vamos retomar um pouquinho mais aqui a catequese. Então, se você estiver acompanhando aí em casa, tudo, pense um pouquinho na sua vida, na sua família, que o Padre vai orar por você. Pai querido, Pai amado, pela intercessão de Santa Rita de Cássia e de Nossa Senhora Desatadora dos Nossos, abençoai esses queridos filhos com as graças do Espírito Santo. Seja abençoado, liberto e santificado de todos os males, que pelas minhas mãos sacerdotais vocês sejam abençoados, curados e libertos de todos os males. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido povo de Deus, a hora do cafezinho é um momento também que a gente aos poucos nós vamos trazer aí entrevistas. A gente vai começar a colocar bastante vinhetinhas, as vinhetas durante a semana, para que você possa acompanhar, mandar a sua pergunta para esse programa que veio para ficar. Hora do cafezinho é aquela pausa rápida na nossa manhã para a gente partilhar da fé. Um santo dia para todos e um bom café.